Caro jovem, é um prazer poder dar esta aula, estar com vocês durante este período. Me chamo Leonel Fernandes, sou um coordenador aqui em Curitiba. A nossa aula hoje é Jacó 1 e Jacó 2, de 1 a 21. E nessa parte do registro do livro de Mórmon, Nefe, devido à sua idade, já tinha 50 anos que eles haviam saído de Jerusalém, como é registrado aqui no versículo 1, Nefe começa a envelhecer. Aqui nesse registro diz que neste capítulo registra também que Nefe ele morre. E ele acaba passando os registros para seu irmão Jacó. E ele passa com alguns mandamentos específicos para ele. Ele diz assim: "E ele ordenou-me a mim, Jacó, que escreveste nestas placas algumas das coisas que eu considerasse muito preciosas." E assim é todo o livro de Mórmon, não somente o livro de Jacó, mas um profeta vai passando para o outro e eles se encarregam de deixar essa mensagem, né? Das prédicas, das profecias. A parte mais corriqueira do povo não era para registrar em outros registros, mas não aqui, neste registro, onde depois se tornaria o livro de Mórmon. Coisas preciosas para mim e para você. Coisas que são preciosas hoje, que são preciosas amanhã, que sempre serão preciosas. E ele começa a registrar sobre isso. Ele fala sobre o tempo, que é um período grande que contempla essa parte do registro, né, de 544 a 421 anos antes de Cristo. Ele diz assim: "E houve prédicas sagradas e grandes revelações e profecias. Deveria eu gravar seus pontos principais nessas placas e escrever sobre elas tanto quanto possível, por amor a Cristo e para o bem de seu povo." Todas as coisas no livro de Mórmon são registradas por amor a Cristo, são registradas por amor a nós, a cada um de nós. Pois em virtude de nossa fé e grande ansiedade, verdadeiramente nos haviam sido reveladas as coisas que aconteceriam ao nosso povo. No livro de Mórmon, podemos aprender as coisas que vão nos acontecer caso nós andamos em retidão, ou caso nós não andemos em retidões. E tivemos muitas revelações de espírito e muita profecia. Sabíamos, portanto, de Cristo e de seu reino que haveria de vir. Portanto, trabalhamos diligentemente entre nosso povo, a fim de persuadi-los a virem a Cristo. Este é o meu trabalho, este é o seu trabalho, persuadir todos a virem a Cristo e a participarem de sua bondade para entrar em seu descanso, a fim de que nem de nenhum modo eles jurassem em sua ira que não entrariam como na provação dos dias da tentação, enquanto os filhos de Israel estavam no deserto. Este é meu papel, este é o seu papel, persuadir todos a vir a Cristo. Parte da nossa aula agora, nós vamos trabalhar a respeito disso, né? Que coisas nós podemos fazer, tá? Para que nós possamos convidar todos a virem a Cristo, a serem aperfeiçoados nele, a conhecerem sobre a salvação, a conhecerem sobre o seu Salvador e sobre o seu Redentor. Então, vamos ver um pequeno vídeo agora, tá bom? Essa, vocês vão ver, é uma ala, só tinha um jovem aqui, é muito interessante, né? E o que aconteceu por causa de um jovem, né? I was called as young men's president out here originally, and my first meeting out here was with one boy, and that was Junior Reyes. I was only one in church, and I was like, every time I go to firesides with our youth leader, I'll be see the whole branch stake. They'll be like, they're all big, and it'll just be me, and I'll be like, I gotta open my mouth. Why am I the only person? It's a lot of kids in the Immokalee. And Junior Reyes was challenged to go out and go out and invite some more friends, first to the scouting activities and then also to the Sunday meetings that we're having. And because of that, we had Wedner Dolly, join, and other friends, and those friends invited friends, and
it was a really positive thing. And from there on, step by step, we got more and more kids. I was the first one to convert into the church. I was one and only until I converted a buddy of mine, which is Whit Dolly. Yeah, like you said, yeah, he converted me. He invited me into the church, and then after that, I invited a few of my friends that I knew for a long time, Milson and Wilnet. Yeah, and then after that, what, bro? And then I came with my cousin right there. What's up? Yeah, I was converted to church by Mossad. That's me. And I brought my buddy here, Jackson. And then like a year later, my brother visited me and he started to stay with me. And then I invited my brother and my good friend Kevin right here. Yeah, just like he said, he invited me. I was coming from my dad's house and he showed me this great church. It all started with one person. It's like a tree. Today we have 26 active boys coming to church. Our corpsman is always together. I mean, we do everything together. There's a strong feeling in our group that we're brothers. I love my brothers. Without them, I don't know where I would be right now. They're simple to me because, like, every time if I'm about to do something bad or anything like that, I think twice, and I'll be like, yeah, I'm supposed to hold her and stuff, and like my friends are calling on me to do the right thing, and I'm calling on them to do the right thing. So yeah, it's really important to me. Since we're from the church, well, like we know what we expect out of each other. It's important because it keeps us all together. Like if someone's like not coming to church, I can ask them, why you don't come to church? Like we all miss you, we need you. And they're like, yeah, we all miss you, and they'll come. That's why it's important to like always stay together as one. And when one try to fade out, we can always bring them back. The largest group we have in our branch is our Young Men program, because these guys, they live the gospel. They're disciples of Christ, and they love the Lord, and they're not afraid to invite their friends to come and have the happiness and joy that they have. I'm not afraid to talk to other people about the church because I tell them what's true, like what I know is true about Jesus Christ and about the church. And sometimes church come up and like, what church you go to? Like, I go to Latter-day Saints church. Like, say, what's that? Like, come see, you'll see. It shows that they really care and stuff. Like they got the gospel and it did good for them, and they don't want nobody left behind. So it shows a lot. That's why we invite a lot of people. To me, to be a believer is to, you know what's true. You're not afraid to tell people what you know is true because you're a believer. We read in Doctrine and Covenants that they're challenged to invite all to come unto Christ. And that's exactly what they did. They went and invited their friends. These boys aren't afraid to open their mouth and to share the gospel with their friends. Coisas bem simples esses rapazes fazem, e assim como muitas classes que nós temos de seminário e também de instituto, que estão comprometidas com o seminário missionário, com o instituto missionário. Mas todos nós podemos melhorar, todos nós podemos abrir mais a boca. Então essa é a nossa primeira pergunta. O que farei para participar mais ativamente do trabalho de salvação, de ajudar a salvar outras pessoas? Todos precisam do evangelho do Salvador Jesus Cristo. Eu, você e todas as pessoas que estão lá fora precisam deste evangelho maravilhoso. O que podemos fazer para poder ajudar mais estas pessoas? Vamos ver algumas ideias muito importantes dessa transmissão mundial de compartilhar o evangelho. Quando seguimos o caminho do convênio e cumprimos nossos convênios com o Pai Celestial, isso naturalmente nos aproxima do Salvador. Quando você segue os convênios, eles fazem com que você se sinta uma pessoa melhor. Os pequenos atos de bondade, os convites simples, as coisas que não parecem importantes para você podem fazer uma grande diferença na vida de alguém. Olá, vim ver como você está. Só para fazer uma visita. Isso fez toda a diferença para mim. Senti que era amado. Você pode fazer pequenas coisas para compartilhar o evangelho e não precisam ser grandes gestos que deixam você com medo.
Fico feliz quando falo do Evangelho com meus amigos. Acho que convidar é uma coisa muito importante e muitas pessoas não fazem isso. Um convite simples pode mudar a vida de alguém. Eles não me pressionaram, não me julgaram. Senti a fé e o amor genuíno deles. Ela sabia que eu era sincera, não dá pra fingir essas coisas. Sempre olho para as pessoas não pelo que elas foram, mas por que elas podem ser. Eu sinto o Espírito Santo em mim, aquecendo meu coração, dizendo-me que posso fazer mais para que eles conheçam Jesus Cristo. Então, todos nós fomos lembrados. Este vídeo acabou nos lembrando de maneiras bem simples, coisas que nós podemos fazer. Espero que isso possa complementar algo que você já respondeu na primeira pergunta, né? Mas todos nós podemos demonstrar amor, todos nós podemos abrir a boca e falar mais, todos nós podemos ajudar uns aos outros com pequenos gestos, né? De bom dia, boa tarde, e basicamente é se importar com o nosso irmão, né? Vamos continuar Irmãos, algumas coisas bem importantes que nós podemos, como membros da igreja, fazer para ajudar as pessoas a se chegarem a Cristo. Esses são aqueles que não são membros da igreja, aqueles que não conhecem a igreja. Recebemos diversas indicações de coisas que podemos fazer. Aqueles que são membros da igreja e que por um acaso ou outro deixaram de frequentar o rebanho, pense nisso. Como posso ajudar a ministrar as pessoas e levá-las a Cristo? Pensem nisso, né? Ao nos esforçarmos para seguir o exemplo de nosso Salvador, precisamos, em primeiro lugar, conhecer e contar suas ovelhas. Contar, porém, não está relacionado a números, mas sim a certeza de que cada pessoa sinta o amor do Salvador por intermédio de alguém que preste serviço por ele. Desse modo, todos podemos reconhecer que somos conhecidos por um amoroso Pai Celestial. Então, pensem só, a maioria deste grupo aqui de seminário é um ministrador. É um rapaz que tem um companheiro que precisa ministrar e é uma moça que tem uma companheira que precisa ministrar, que precisa aprender a ministrar como o Salvador Jesus Cristo. Nós contamos quando as pessoas sentem o amor. À medida que buscamos a orientação do Senhor sobre como transmitir seu amor e ver as necessidades das pessoas a quem ministramos, nossos olhos serão abertos. Então, ela nos dá uma grande dica, a irmã Bonnie Cordon. Ela diz que à medida que nós seguimos a orientação do Senhor, recebemos inspiração sobre como transmitir o seu amor e como nós podemos ver as necessidades das pessoas. Nossos olhos serão abertos e nós poderemos ministrar e abençoar elas. Uma outra pergunta é como o Senhor pode nos abençoar ao ajudar outras as pessoas a chegarem-se a Ele, né? Como o Senhor nos abençoa? Olhem só o que o presidente Ayren disse. Sua capacidade será muitas vezes multiplicada pelo Senhor. Tudo o que Ele pede de você é que você faça o melhor que puder, de todo o seu coração. Faça com alegria e com a oração da fé. O Pai e seu Filho amado enviarão o Espírito Santo como seu companheiro para guiá-lo. Seu trabalho será magnificado na vida das pessoas que você serve. Outra pergunta que pode surgir também quando estou ministrando ou quero me tornar um melhor ministrador: como eu posso fazer para magnificar meu chamado de ministrador, de ajudar as pessoas a retornarem a Cristo, de ajudar as pessoas a sentir o amor de Cristo? Isso dependerá de nossa diligência em buscar a vontade do Senhor. Então, magnificar o nosso chamado está relacionado à nossa dependência e nossa diligência em buscar a vontade do Senhor.
para ajudar aquelas pessoas a se chegarem a Cristo. Ele continua, e de nossos esforços para ouvir sua voz e compreender melhor o que ele quer para a pessoa a quem nós somos designados ou a quem nós estamos servindo. Essa capacidade de magnificar o sacerdócio virá aos poucos. Pode ser que venha devagar, mas ela certamente virá. Isso é o que o Senhor espera de mim e de você. Que nós ministremos ao mundo inteiro, que ministremos àqueles que não são membros da igreja, que possamos, com atos de bondade, ajudá-los a reconhecer o Mestre e a tomarem a decisão de unir-se à igreja do Senhor. Aqueles que são membros e que nós somos responsáveis por meio de nossos chamados de ministração, nós recebemos 3 indicações muito claras de como nós podemos fazer isso. Basicamente, as 3 declarações, tanto de magnificar quanto de ajudar, ouça o Espírito, dependa mais do Senhor. O Senhor sabe todas as coisas, o Senhor sabe as dificuldades de seus filhos e podemos ser um instrumento em suas mãos. Jacó 1 se concentra em levar todos a Cristo. Esse é o principal objetivo desse capítulo. O capítulo número 2, vamos embora agora aqui para o capítulo número 2 de Jacó, ok? E Jacó, o irmão de Nefe, dirigiu as palavras de Nefe, né? Ao povo depois da morte de Nefe, perdão. Agora, meus amados irmãos, eu, Jacó, de acordo com a responsabilidade que tenho para com Deus de magnificar meu ofício com sobriedade e para livrar minhas vestimentas de vossos pecados, venho hoje ao templo para declarar-lhes a palavra de Deus. Eu gostaria de focar um pouquinho aqui, de ir ao templo para ouvir a voz de Deus. Acabamos de ver como os ministradores precisam depender mais de Deus em sua capacidade de ajudar os outros a se chegarem a Cristo por meio de revelação. A mesma coisa Jacó continua ensinando aqui, dizendo: venho hoje ao templo declarar-vos a palavra de Deus. Podemos no templo ouvir a palavra de Deus e nos regozijar com essa palavra. Existem diversas declarações sobre aqueles que tomam o templo uma prioridade na sua vida, né? O presidente Boyd K. Packer disse: os membros da igreja que se dedicam ao trabalho da história da família sentem uma influência inspiradora e edificante. Eles compreendem que estão unindo sua família. Quando pesquisamos nossa própria linhagem, passamos a nos interessar mais do que por simples nomes. Nosso interesse faz com que nosso coração se volte para nossos antepassados. Procuramos encontrá-los, conhecê-los e servi-lo. Que coisa maravilhosa! O presidente Nelson, ele disse: vínculos espirituais são formados quando nosso coração se volta para nossos antepassados. Algo muda dentro de nós. Sentimos que fazemos parte de algo que é maior do que nós mesmos. O próprio presidente Nelson tem recebido a inspiração de anunciar centenas de templos. A construção de templo anda acelerada. Isso tudo em preparação para a vinda do Filho de Deus. Cada discurso do presidente Nelson na Conferência Geral fala a respeito de uma das bênçãos que nós receberemos ao tomar do templo uma prioridade. Centenas de bênçãos estão relacionadas àqueles que tomam o templo como uma prioridade, né? O Elder Bednar disse: cada um de nós é beneficiado por aqueles que vieram antes de nós. Conhecer a história deles ajuda-nos realmente a entender quem somos e de onde viemos. Vocês estão pesquisando sua própria família e ajudando outras pessoas a fazer o mesmo? Isso, para um jovem que se encontra no meio da maldade do mundo em que vivemos hoje, é uma das maiores proteções contra a tentação do adversário. Pensem nisso. Buscar a história da família é uma das maiores bênçãos que a gente tem contra as tentações do adversário, para mantermos limpos das manchas deste mundo. Precisamos do templo. Isso é um desafio para mim e para você. Podemos trabalhar com indexação, mas indexação não trabalhamos a nossa família. Os profetas de Deus têm nos ensinado constantemente que nós precisamos
trabalhar a nossa própria história da família. Fazemos uma parte pesquisando e fazemos a outra parte indo no templo e fazendo as ordenanças por aqueles que não tiveram essa oportunidade, que não conheceram esse verdadeiro evangelho, que não tiveram a oportunidade de ouvir os missionários, os representantes do Salvador Jesus Cristo. Segunda pergunta: como o templo, as ordenanças, o trabalho do templo tem abençoado a minha, a minha vida? Ok? Vamos continuar agora. Jacó prega um sermão no templo. Uma das coisas que ele ensina com muito poder, e ele diz: suponham que eles venham aqui para ouvir a agradável palavra de Deus. Sim, a palavra que cura a alma ferida. Existem diversas escrituras que falam sobre as bênçãos que recebemos por dar ouvidos à palavra de Deus. Esta semana nós temos a oportunidade de nos preparar, né? A semana que vem, nesta sexta e nesse sábado, é a conferência geral. Podemos ouvir os profetas agora neste final de semana. Ele diz que a palavra de Deus é agradável, que nós podemos nos deleitar na palavra de Deus, mas uma das coisas é que ela cura a alma ferida. Minha terceira pergunta para você: como as escrituras têm abençoado sua vida? Como as palavras dos profetas têm abençoado sua vida? Jacó, com o poder de Deus, inspirado por esse poder, ele começa a pregar com grande poder, ok? E vemos muitas coisas e evidências desse poder ao estudar Jacó 2, né? Vamos ver um pequeno filme dele pregando, ok? Aquele povo naquela época. Com base em acontecimentos reais, conforme registrado no Livro de Mórmon, Outro Testamento de Jesus Cristo. Pare! Pare! Obrigado. Venha, vamos. Amados, hoje sinto-me curvado sob o peso de um desejo e ansiedade muito maiores pelo bem-estar de vossa alma do que senti até agora. Sim, entristece minha alma e faz-me encolher de vergonha ante meu Criador ter que vos testemunhar sobre a maldade de vosso coração. E também me entristece ter que usar uma linguagem tão forte a vosso respeito perante vossas mulheres e vossos filhos, quando muitos têm sentimentos sumamente ternos
e castos e delicados perante Deus, o que é agradável a Deus. Portanto, pesa-me a alma por ser compelido, por causa do estrito mandamento que recebi de Deus, a admoestar-vos segundo vossos crimes, a aumentar as feridas dos que já estão feridos, em vez de consolá-los e curar-lhes as feridas. Mas eu devo agir segundo os mandamentos estritos de Deus e falar-vos de vossas maldades e abominações. E esta é a palavra que vos declaro: que muitos de vós haveis começado a procurar ouro e prata e toda a espécie de minerais preciosos que se encontram em abundância nesta terra. E porque alguns de vós obtivestes mais abundantemente do que vossos irmãos, enchestes o coração de orgulho e andais com dura cerviz e cabeça levantada devido aos vossos custosos trajes. E perseguis vossos irmãos, porque supondes que sois melhores do que eles. Supondes que Deus vos justifica nisto? Não. Ele vos condena. E se persistirdes nestas coisas, seus julgamentos cairão rapidamente sobre vós. E se escutasseis a palavra de seus mandamentos, e não permitisseis que o orgulho de vosso coração vos destruísse a alma, pensai em vossos irmãos como em vós mesmos. E sede liberais com vossos bens, para que eles sejam ricos como vós. Mas antes de buscardes riquezas, buscai o reino de Deus. E depois de haverdes obtido uma esperança em Cristo, conseguireis riquezas, se as procurardes. E procurá-las-eis com o fito de praticar o bem, de vestir os nus, e alimentar os famintos, e libertar os cativos, e confortar os doentes e aflitos. E para ele, uma criatura é tão preciosa como a outra. Pensem só nisso. Jacó se reuniu do lado do templo, aquele profeta maravilhoso pregou contra a iniquidade. Basicamente, a iniquidade deles foi sobre o orgulho, né? Sobre buscar riquezas e não buscar o reino, né? Não tem nenhum problema em nós termos dinheiro, né? Ele não está pregando contra o dinheiro. É bom que nós tenhamos dinheiro. É bom que nós possamos ter dinheiro para abençoar o reino de Deus e suprir nossas necessidades. E ele prega basicamente contra o orgulho, contra todos os problemas, contra todas as consequências que vêm do orgulho, como desprezar os pobres e quebrar a lei da castidade, tantas outras coisas que ele prega contra isso. Nós temos essa semana agora, e nessa semana nós podemos nos preparar para assistir à conferência geral, para ver aquilo que os profetas nos falarão. Vamos colocar assim, naquela conferência geral, esse foi o tema central. Ok? Se despojar do homem natural, se despojar do orgulho, né? Olhem só o que o Elder Bedner, o Elder Uchtdorf, ele ensinou. O grande inimigo da caridade é o orgulho. Esse é um dos maiores motivos pelos quais os casamentos e as famílias enfrentam dificuldades. O orgulho se irrita facilmente, é rude, é invejoso. O orgulho exagera sua própria força, ignora as virtudes dos outros. O orgulho é egoísta e facilmente provocado. Pensem só nos grandes sintomas. Nós estamos falando lá sobre Jacó 2. Então, destrói casamentos, é a falta de caridade, ok?
as dificuldades que as pessoas enfrentam são por achar que são melhores umas que as outras. Ele é rude, ele ignora as outras virtudes, ele é facilmente provocado. Veja só, se eu tenho algum desses sintomas, eu posso saber que eu estou com orgulho. Se facilmente as pessoas me tiram do sério, estou cheio de orgulho. O orgulho suspeita de más intenções, onde elas não existem, e esconde suas próprias fraquezas sob pretextos falsos. O orgulho é cínico, pessimista, zangado, impaciente. De fato, se a caridade é o puro amor de Cristo, então o orgulho é uma característica marcante de Satanás. A maioria considera o orgulho como um pecado de pessoas eminentes, como os ricos, os instruídos, que olham de cima para o resto de nós. Existe, porém, um mal muito mais comum entre nós, o orgulho dos que de baixo olham para cima. Este se manifesta de inúmeras maneiras, como críticas, maledicências, difamação, resmungo, viver acima das posses, inveja, cobiça, reprimir a gratidão e louvor que poderia edificar outra pessoa e mostrar-se insensível e invejoso. Talvez a gente pense que é só dos ricos, né? Mas falando daqueles que são normais, como eu e você, toda vez que a gente faz crítica, maledicência, difamamos alguém, resmungamos, quando nós vivemos acima daquilo que nós podemos, quando nós invejamos, cobiçamos e tantas outras coisas, nós também demonstramos orgulho. O livro de Mórmon expõe os inimigos de Cristo, como o próprio presidente Benson ensinou. Estes são inimigos de Cristo. Maledicência, difamação, resmungo, todos eles afugentam o espírito. Todos eles fazem com que nós nos enchamos de amargura, de raiva, de razão. E todos esses são sentimentos também que vêm por meio do inimigo. O Elder Cook disse, nas palavras de C.S. Lewis, o orgulho não se compraz em ter alguma coisa, somente em ter mais do que o próximo. É a comparação que nos torna orgulhosos. Ele estava citando o presidente Benson, né? O prazer de sentir-se acima dos demais. Tirando-lhe o elemento competitivo, o orgulho desaparece. O orgulho teme mais o julgamento dos homens do que o julgamento de Deus. E basicamente Jacó prega e prega e prega contra o orgulho. Que possamos analisar a nossa vida e que possamos nos libertar se tem alguma coisa com que faz ou nos aparenta que somos orgulhosos, que estamos cheios disso, que possamos nos desfazer disso. Deus nos ama, Ele envia profetas que vão nos pregar a verdade, que vão nos ensinar quantas coisas, tá, que nós podemos ser fracos. E também eles vão falar acerca das coisas que nós podemos fazer para nos fortalecer neste final de semana. Que Deus possa abençoar cada um de nós. Sei que Cristo vive, sei que esta é a sua igreja, sei que Ele nos ama profundamente. O orgulho vai nos impedir de ver as bênçãos que Deus tem para nós, que são tão claras. O livro de Mórmon veio trazer clareza à nossa vida, que possamos aproveitar desta clareza que temos no livro de Mórmon para encher a nossa vida com a verdade. Um forte abraço a todos vocês, em nome de Salvador Jesus Cristo. Amém.